2024 está perto do fim e acende um sinal de alerta. O ano tende a ser o mais quente da história da humanidade, atingindo novos patamares perigosos para o clima. Segundo o relatório de duas instituições, a população enfrentou, em média, 41 dias a mais de calor por causa das mudanças climáticas. E para falar mais sobre essas questões, vamos conversar agora com Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo ao Fast News. Patrícia, como vai? É um prazer estar aqui. Carlos, a gente está finalizando aí o ano, a expectativa é que 2024, principalmente diante aí de todos os meses que a gente teve recordes de temperatura, seja um dos mais quentes da história. Como é que esse aquecimento global pode afetar tanto o clima quanto a economia e também a saúde das pessoas? Bom, nós temos aí um estudo recente, ao qual você se referiu, ele estudou 219 acidentes naturais que normalmente acontecem, e desses, 26 especificamente agravados pelo aquecimento global. Isso permitiu concluir que as mudanças climáticas, elas estão potencializando os eventos climáticos que seriam naturais. Eles são mais intensos e eles se repetem com mais frequência. E isso tem repercussões não só para a agricultura, para a produção de alimentos, tem repercussões para a vida das pessoas, na medida que você tem uma vulnerabilidade ampliada com relação àquelas pessoas que estariam potencialmente à mercê desses eventos climáticos. Você tem alterações na saúde da população por conta de eventos como o dengue e outros vetores que acabam sendo potencializados pelas mudanças climáticas, e você tem também uma série de prejuízos de toda a ordem para a sociedade, com a danificação de estruturas, edificações, cidades, etc., que nos Estados Unidos já atinge 150 bilhões de dólares por ano. Não é? Então, o fato é que nós temos uma piora do aquecimento global. Esse ano é considerado o ano mais quente da história e, por conta disso, o cenário que se desenha para o futuro, já que não se tem uma expectativa de melhora desse quadro de emissões produzidas pela humanidade que agravam o processo, a gente pode ter uma piora no futuro desse cenário de eventos climáticos. E esse aquecimento, para os estudiosos, para os cientistas, é decorrência da ação humana, né? Da emissão de poluentes e todo o impacto que a atividade humana tem no planeta, né? Para a ciência não há dúvidas quanto a isso. Não há dúvida, existe um consenso científico de que o aquecimento global ele é produzido principalmente devido ao lançamento de gases de efeito estufa, ou seja, da presença do carbono na atmosfera. Esse estudo ele vem desde a década de 80 do século passado, com James Hansen, que era um cientista da NASA, que acabou fazendo essa constatação comparando a Terra com a atmosfera de Vênus, que é um planeta muito quente, com muito carbono na atmosfera. Então, o fato é que não existe mais dúvida científica. Porém, o que tem sido surpresa é que o El Niño, que é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Pacífico, por exemplo, ele surge cada vez mais intenso, né? Cada vez mais um super El Niño, ou seja, ele potencializa esse aquecimento que é decorrente da ação humana, e aí nós temos um mundo cada vez mais quente. E por isso, nesse ano de 2024, nós atingimos esse patamar, esse status do ano mais quente da história, com 41 dias que se tornaram praticamente impossíveis de sobreviver, né? Como aconteceu na Arábia Saudita, com inúmeras vítimas, como aconteceu na Índia e como também na Península Ibérica, na região do Mediterrâneo. Então, o fato é que a situação ela se mostra cada vez mais grave e a capacidade da humanidade em combater esses eventos climáticos, ela não tem se demonstrado suficiente, né? Nós temos que aumentar a nossa capacidade de combater o aquecimento global.
E qual seria essa capacidade de combater? Basicamente, o que a gente sabe é que a maior parte dos poluentes vem dos combustíveis fósseis, né? As empresas que trabalham com petróleo começaram a fazer vários incentivos aí para a energia renovável, mas nesse próximo ano o orçamento mostra que há mais interesse em continuar explorando o petróleo, né, e os combustíveis fósseis do que fazer a transição energética necessária para combater as emissões. Como é que você vê essa situação? Como que a gente tem a capacidade de reverter esse nível de aquecimento que o planeta tem acontecido ano a ano? Olha, o que acontece hoje com as empresas de petróleo e gás é muito semelhante ao que aconteceu com a indústria do tabaco, não é? Há décadas atrás. Então, havia uma comprovação científica de que o tabaco fazia mal, mas as indústrias não admitiam isso e não faziam a retirada dos seus produtos do mercado. A questão de petróleo e gás é a mesma coisa. Você tem a comprovação científica de que isso prejudica a humanidade como um todo, mas as empresas não deixam os seus planos de extração, né, e até de ampliação de extração de petróleo e gás para o futuro. Então, não há sinalização por parte do setor de petróleo e gás que a retirada, que a diminuição irá ocorrer. Inclusive o Brasil pretende se tornar o quarto maior exportador de petróleo no futuro, né? Por conta das descobertas do pré-sal, etc. Então, existe uma clara discrepância entre o que nós precisamos fazer e o que nós estamos fazendo. E eu diria, esse erro de ação, de cálculo, se deve principalmente a uma reação corporativa, não só das empresas de petróleo, mas também dos petroestados, que não querem abrir mão da sua renda, da sua arrecadação de impostos e geração de renda a partir do petróleo. Além aí do petróleo, o Brasil também tem a chance de liderar, né, essa questão da transição energética por causa dos nossos recursos, né? Energia solar, vento, tudo muito em abundância, né? O que falta para o país atingir esse marco aí da transição e liderar essa transformação no mundo? Falta priorização, né? A questão é econômica. Como é que eu encaminho a economia brasileira de modo que os investimentos eles sejam destinados a uma transição energética? Na verdade, hoje, ainda o grande financiamento, ele é voltado à indústria de combustíveis fósseis, a petróleo, né? Petróleo e gás. Então, o Brasil está longe de fazer, na prática, a transformação de investir maciçamente em energia limpa. A questão é essa, é só olhar os números, quanto se prevê para investimento em fósseis e quanto se prevê para investimento em energia limpa. O dia que a economia estiver voltada à transição energética, de fato, com números, né? Aí sim nós vamos estar nesse caminho. Mas enquanto não houver essa priorização, essa transformação dos investimentos, nós vamos continuar no velho caminho, que é, como se percebe hoje pela constatação científica, um caminho perigoso para a humanidade. Perigoso porque há 1,5 graus que foi o tratado que foi fechado em Paris há mais ou menos 10 anos, né? Se colocava como meta, né, o máximo de 1,5 graus de aquecimento. A gente já não conseguiu atingir essa meta. E todas as outras conferências e tratados, mesmo quando tem representantes aí de vários países, a gente vê que o discurso fica muito no papel e pouco na prática, né? Na hora de praticar todos esses avanços necessários para realmente, efetivamente, a gente ter essa diminuição da poluição e também aumentar os investimentos em energias limpas, a gente vê que isso não se consegue colocar na prática. E no próximo ano tem também o Donald Trump, que já falou que vai retirar, né, os Estados Unidos ali, ele que é um dos principais poluidores do mundo. Como é que você vê esses tratados? O que a gente precisa fazer, principalmente agora que o Brasil vai liderar, né, a conferência, a COP30? O que falta aí para que todas essas iniciativas e discussões tão importantes para o mundo inteiro, com tantos alertas científicos, saiam do papel e entrem realmente numa pauta de transformação do planeta nesse sentido? Olha, eu vou começar pela sua primeira pergunta, né? Por que é perigoso, né? Quando se estabeleceu 1,5 graus na Conferência de Paris, na verdade, a queda de braço era entre 2 graus e 1,5 graus de manutenção até 2100, porque esse número era considerado pelos cientistas como um número de transição, que acima dele a gente estaria já num processo muito vulnerável
aos efeitos das mudanças climáticas. Então, 1,5 grau de temperatura é uma espécie de limite que não pode ser ultrapassado. E nós estamos nesse limite, nós estamos vivendo 1,5 grau e já vivenciando uma série de eventos climáticos extremos que demonstram que os cientistas estavam certos. 1,5 grau realmente é um nível perigoso, né? Ele mata através de potencialização de eventos naturais, calor extremo, etc. A segunda questão é o cenário internacional, que não é favorável hoje. A ascendência ao poder de Donald Trump faz com que os Estados Unidos retirem, provavelmente, do Acordo de Paris. Isso implicará numa situação de atraso para as negociações climáticas, porque os Estados Unidos são o segundo maior poluidor logo atrás da China, né? Então, isso trará um atraso. A outra questão é como as conferências climáticas elas se conformam, como elas ocorrem. As Nações Unidas têm uma forma de agir e as decisões elas são tomadas por consenso. Então, o fato é que quando você tem petroestados liderando as conferências, como, por exemplo, o Azerbaijão, como ocorreu agora, como os Emirados Árabes no passado, o que acaba acontecendo é que a coordenação das conferências ela está interessada em manter a sua matriz de petróleo. Então, é preciso eliminar no rito das conferências climáticas a ascendência dos países dependentes de petróleo para que eles não possam liderar as conferências, o que, na verdade, representa um grande conflito de interesses. É a galinha, aliás, é a raposa tomando conta do galinheiro, não é? Esse é um ponto basilar para que você consiga uma isonomia do processo de discussão climática. Então, a tendência que nós temos hoje, lamentavelmente, é que se não reformarmos o modelo das conferências climáticas, nós não vamos avançar significativamente na tomada de decisões, né? E, principalmente, a necessidade de convencimento, ou seja, por meio de acordos ou por meio jurídico, de fazer valer o direito do conjunto da humanidade, os direitos humanos frente às mudanças climáticas, penalizando as indústrias de petróleo que não estejam fazendo a transição e ainda estejam contribuindo para o aquecimento global. Porque, afinal de contas, o grande depositário dos impactos é a sociedade, e principalmente os mais pobres, os mais vulneráveis, né? E a gente vê um problema, a gente mostrou agora, está mostrando imagens aí da floresta amazônica e todos os anos, né, todas as conferências, elas voltam às atenções porque é a maior floresta tropical do planeta, tem muita biodiversidade, muita riqueza natural que pode ser explorada de maneira também sustentável, né, mas a gente percebe que ano após ano a gente mostra o problema do desmatamento sempre aumentando nessas regiões. A legislação brasileira, ela é rígida, né, no ponto de vista ambiental, semelhante aí à da Alemanha. Mas na prática, você acredita que falta fiscalização, punição, a justiça é muito demorada e é quando acontece a punição já não existe mais recurso para recuperar essa área que foi degradada? Como é que você vê como o Brasil pode se posicionar para acabar com esse problema ou pelo menos diminuir de forma significativa o desmatamento pelo país, principalmente na Amazônia? Eu acho que você tocou no ponto central, falta justiça, né? Porque você tem uma Constituição brasileira que é muito boa com relação à proteção ambiental. Nós temos uma Constituição que ela é democrática e é ecológica. Então, ela realmente nos diferencia de muitas das Constituições ao redor do mundo. Porém, falta justiça, porque faltando fiscalização, que já é um problema endêmico no Brasil devido à dimensão da Amazônia, que detém 56% do território do Brasil, né? Nós temos também a falta de aplicação da lei. Então, você tem a destruição de uma área da floresta e não há a obrigatoriedade ou acompanhamento daquele que degradou de reconstruir o que ele degradou. Então, não basta só penalizar através de multa, porque o infrator recorre, a multa é arquivada, leva muito tempo para pagar, passa a ser um bom negócio negociar através da contestação de multas, né? Então, a grande questão é estabelecer uma política do judiciário brasileiro para que o judiciário consiga fazer real
essa fiscalização, ou seja, na medida que você detecta que houve dano ambiental, que haja a obrigatoriedade de reparação desse dano ambiental. Essa é uma grande questão para a Amazônia, e aí é preciso pensar nesse modelo de trabalhar contra a impunidade, num cenário que está cada vez mais tomado pelo tráfico de drogas, pela criminalidade em geral, que a Amazônia hoje é um hub, né, de atividades criminosas que vão desde da mineração ao desmatamento, ao tráfico de drogas e outros elementos que são antagônicos à lei e à ordem, né? Então, a Amazônia, ela é realmente a menina dos olhos do Brasil, né? É o grande elemento a se proteger, e também no mundo, porque o planeta depende de 3 grandes sumidores de carbono: Brasil, né? Amazônia, e os outros países que detêm a Amazônia, a África, a floresta do Congo, as florestas da Indonésia e os oceanos, que também fazem essa absorção de carbono. Então é preciso, não só por conta da absorção de carbono, mas também da proteção da biodiversidade, para se combater a desertificação, que pode ser grave para o Brasil no caso de uma falência ecossistêmica da Amazônia, né? Então, essa é uma das prioridades zero. O Brasil deve realmente se empenhar nessa defesa e fazer disso o grande cartão de visitas brasileiro para a questão internacional. Então, a COP30, que vai ocorrer agora em 2025, ela traz esse grande desafio do Brasil assumir o seu DNA, o seu papel primordial, detentor de floresta, de biodiversidade, para fazer a diferença nas mudanças climáticas que vêm sendo significativamente e seguidamente sediadas em países que são dependentes de petróleo, né? Então, o Brasil é um grande diferencial e nós esperamos que isso traga um resultado bastante positivo. Do ponto de vista prático ali, para o cidadão, o que é que falta como sociedade, né? Tirando aí esse olhar corporativo, que a gente sabe do lucro rápido, é mais próximo, né, do que um lucro a longo prazo. Tirando esse viés político e também econômico, do ponto de vista de sociedade, o que é que falta aqui no Brasil? Mais campanhas de conscientização, a consciência individual de cada um, no papel também de que pequenas atitudes podem fazer grandes transformações. Como é que você vê isso? Olha, o que Hegel dizia, o filósofo, era que quando você consegue um estágio médio de conhecimento das consciências, você consegue dar um salto civilizatório, né? O fato é que nós não conseguimos dar esse salto civilizatório no sentido de proteção ambiental efetiva. A grande questão que se coloca hoje é como o mercado, né, como a economia, ela se comporta através do consumidor consciente. Porque o consumo hoje, ele degrada o ambiente, ele tem carbono, ele emite carbono, né? É o que os europeus estão procurando com o Pacto Europeu, é justamente essa perspectiva de construir um mercado isento, livre de carbono. Então, o Brasil precisa, obrigatoriamente, trilhar esse caminho de conscientizar a população para que não consuma elementos que são nocivos ao meio ambiente, não é? E isso é um trabalho de mídia, de marketing empresarial enorme que pouco começou no Brasil, o trabalho do consumidor consciente. Então, além das nossas pequenas atitudes de não emitir, não usar o automóvel desnecessariamente, não é? Procurar adquirir veículos que tenham menor emissão, tudo isso que é de comportamento em decisão individual é importante, e também você tem que ter uma ação mais efetiva da sociedade como um todo, transformando o mercado, transformando a economia para uma economia voltada à sustentabilidade. Do ponto de vista econômico, já que ambiental é incontestável, né? Os biocombustíveis, o etanol, o Brasil tem chance de mudar essa matriz energética, ficar cada vez menos dependente do petróleo, né? Dos combustíveis fósseis, e fazer essa transição de forma melhor aqui no Brasil e gerar mais emprego, de forma verde e mais sustentável? O Brasil tem, aliás, o Brasil ele é um país que tem uma matriz muito mais vantajosa com relação aos demais países. O Brasil já, por conta do seu grande potencial hidrelétrico, né, dos nossos rios, do represamento dos rios brasileiros, ele acabou se tornando quase que independente
só dependendo de uma matriz hidráulica. Mas isso está ameaçado pelas mudanças climáticas. A partir do momento que você tem alterações climáticas que alteram o clima, isso também altera as chuvas. E aí você tem uma perspectiva de piora com relação à produção hidrelétrica. Então o Brasil precisa maciçamente diversificar a sua fonte de energia, buscando aí outras possibilidades como a energia eólica, energia solar, né? E outros elementos, como agora se procura tanto a matriz do hidrogênio, para que a gente seja realmente totalmente independente e sem pegada ecológica, sem emissões de carbono, né? Então o Brasil tem essa vantagem, mas é preciso fazer aquilo que eu já disse no começo da entrevista, que é investir maciçamente, não em petróleo, mas em matriz limpa, não é? Em energias renováveis. E isso é um direcionamento da economia que, se não acontecer, nós não vamos fazer a transição. Para saber se nós estamos indo para a sustentabilidade, basta seguir o caminho dos investimentos. Se eles estiverem voltados à sustentabilidade, nós estamos no modelo certo. E investir em prevenção, em toda essa transição energética, com certeza é menos dispendioso, além de salvar vidas, do que a gente apagar incêndios, como a gente viu esse ano, literalmente, com relação aos incêndios florestais e também outros desastres, né, como secas severas aí, que prejudicaram plantações, a agricultura e até mesmo os temporais que atingiram Porto Alegre. Esses fenômenos que a gente acompanhou de eventos extremos aqui no Brasil, secas históricas, incêndios florestais históricos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, tudo isso tem ligação com o aquecimento do planeta? O Brasil, ele é um país tropical. Por ser um país tropical, ele é um país que tem um clima que já tem eventos naturais, como, por exemplo, na região do sul do Brasil, com as entradas do Oceano Atlântico, das frentes frias que vêm da Antártida. O Brasil acaba tendo um vetor forte, né, de entrada que possibilite eventos extremos. Então, o Brasil é um país vulnerável, né? E um país vulnerável de duas formas. É um país vulnerável do ponto de vista climático, diante das alterações climáticas, e é um país vulnerável por conta das vulnerabilidades pré-existentes que nós temos. Por exemplo, as periferias das grandes cidades, as habitações frágeis, a ocupação de várzeas, a ocupação de áreas inundáveis, a ocupação de encostas. Então, o Brasil ele tem uma pré-vulnerabilidade e, na questão das mudanças climáticas, é muito importante quando você pensa em prevenção, né? Como é que eu vou tratar a questão climática de forma preventiva? É você considerar que nós temos que mudar o modelo de ordenamento territorial para um modelo que não seja, que não leve, né, as populações a uma maior vulnerabilidade. Então, o Brasil é, sim, sujeito aos impactos das mudanças climáticas, por isso o Brasil deve não só contribuir globalmente na questão de proteção de florestas, do seu DNA natural, mas também contra os impactos globais que vão atingir principalmente as populações mais vulneráveis, porque o Brasil está nesse rol de populações vulneráveis. E o que os modelos mostram para 2025? Se a gente mantiver esse mesmo ritmo de poluição, a gente pode chegar a um novo recorde no ano que vem? Então, o que a gente enfrenta hoje é uma nova realidade. Quando você tem o El Niño, ele aquece as águas do Pacífico e depois vem o Laninha, que esfria as águas do Pacífico. Isso faz com que a temperatura global ela se atenue, porque o El Niño e o Laninha são efeitos muito fortes e eles acabam provocando alterações no mundo todo, né? Então, o que se esperava, né, que o Laninha arrefecesse a temperatura, que ela caísse. Mas, na realidade, isso não está acontecendo por uma questão quase que inexplicável. Os cientistas estão estudando isso. Por que a temperatura não caiu? Há uma série de teorias com relação a isso, que não é só o lançamento de gases de efeito estufa, mas, assim, fenômenos climáticos que impedem a ação do Laninha para que não se dissipe o calor dos oceanos, por exemplo, né? Então, nós estamos diante de uma outra realidade também com relação às mudanças climáticas, que é a incerteza, né? Além de termos um processo
de aquecimento global que leva a impactos duros para a sociedade humana, também nós temos uma nova realidade, uma incerteza, porque a série histórica, ela mudou, ela não é mais garantia para o momento atual. A isso se dá o nome de incerteza radical, porque eu não tenho uma série histórica que me permita fazer previsões. E esse é a característica do que a gente coloca como novo normal, né? Onde você tem que ter o cuidado necessário para cuidar daquilo que é previsível e tem que ter um cuidado adicional para lidar com a imprevisibilidade que esses tempos de alteração climática acabam trazendo. Eu agradeço a sua participação, Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Fast News. Eu que agradeço. Vamos esperar que 2025 seja menos quente. É isso que todo mundo espera, né? Com menos impacto aí para todos nós.